Seja bem-vindo ao Papo Suprem, programa da TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária. O tema do nosso encontro de hoje é autoconhecimento e para isso temos o privilégio de receber o Marcos Rezende. Marcos é advogado, escritor, palestrante, fundador da Editora Teosófica, ex-presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, membro do Conselho Internacional da Sociedade Teosófica e vice-presidente de Sustentabilidade Institucional, de Planejamento, Negócios e Parcerias da União Planetária. Seja muito bem-vindo, Marcos. É um privilégio recebê-lo. Muito obrigado, o privilégio é meu de estar aqui. Marcos, conhece a ti mesmo. Está inscrito no templo, na entrada do templo de Delfos, na Grécia. Hoje você trouxe esse desafio, né? Autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Olha, interessante do autoconhecimento que não é conhecimento. Porque normalmente conhecimento é algo que se acumula. Experiência, informação, para tudo que é prático a gente precisa do conhecimento. Mas para conhecer a si mesmo, para conhecer a vida, a natureza humana, para compreender essa coisa tão vasta, tão ampla, tão fantástica que é a existência, se a gente ficar acumulando informações, essas informações elas atrapalham mais do que ajudam, né? Então o autoconhecimento é um trabalho que a pessoa faz com ela mesma de observação, observar a si mesmo, observar o seu comportamento, as suas ações, observar as pessoas, observar a natureza humana, observar a natureza em geral, e não no sentido de você extrair informações para guardar na memória, mas para você poder se transformar. À medida que você observa, você já muitas coisas que são inconscientes no seu comportamento, elas, uma vez percebidas, elas podem ser diferentes. Então é um processo de despertar da consciência, o autoconhecimento. E ele não tem fim. Quem disser que chegou ao autoconhecimento, talvez não tenha entendido o que seja autoconhecimento. Então não é acumulação de informação sobre si mesmo ou sobre qualquer coisa, mas é um trabalho de abrir-se em termos de se despojar dos condicionamentos de maneira que a luz interna brilhe, né? Que você possa comungar com a vida e com as pessoas de uma maneira livre, de uma maneira plena, muito diferente de quando a gente vive dentro da armadura do eu, que é esse feixe de memórias onde a gente acumula tudo, né? Então o autoconhecimento é um trabalho infinito. Então quer dizer que quanto mais a gente se conhece, a gente também melhora os nossos relacionamentos? Com certeza, e a gente só se conhece através dos relacionamentos, porque os relacionamentos, eles provocam facetas de nós que nem nós sabíamos que existíamos, né? Cada ser humano é um universo, com luz e sombra. Então, é nos relacionamentos que a nossa luz e a nossa sombra vêm à tona, e aí quando há essa observação isenta, atenta, cuidadosa, não conclusiva, a parte sombria vai sendo iluminada pela consciência. E aí a transformação vai acontecendo. Mas assim, me parece um assunto muito abstrato, né? É abstrato, mas é prático também, porque lógico que a nossa mente ela é acostumada com as coisas práticas no sentido material, né? Faço isso para obter aquilo. A mente funciona sempre em termos de resultado. Isso é uma limitação da própria mente. Agora, a mente tem esse lado dela que é condicionado para as coisas práticas, e aí é necessário, você precisa saber muitas coisas como informação guardada na memória para poder viver a vida prática, mas a vida da consciência vai muito além dessa vida material. E é desse outro nível de consciência que vem a iluminação para você ter relações mais sadias, para você
para você viver melhor mesmo, para você vibrar numa faixa mais alta, num nível mais elevado de vibração. Mas então ficou mais abstrato ainda. Como tornar isso prático? Como no nosso dia a dia? Como a gente pode praticar esse autoconhecimento, se é que a gente pode dizer assim? Como a gente pode dar algumas dicas para nós sobre o que a gente pode fazer para nos conhecer? Eu sempre digo que a chave do autoconhecimento é a observação isenta. Porque a gente... Uma autoobservação? Não só autoobservação, mas observação de tudo. Observação do outro, observação da relação, observação de si mesmo, observação da sua reação, né? Das suas atitudes, dos seus medos, dos seus travamentos. Né? A gente tem muitos compartimentos dentro da gente que a gente não conhece. Né? E quando a gente é acostumado a observar para um fim prático, isso é um condicionamento, porque aí é sempre a busca de resultado, entendeu? Ao passo que quando essa observação acontece de uma maneira não conclusiva, não é para você tirar, isso é assim, tem que ser assim, isso é de outra maneira, tem que ser... Não é para fins conclusivos, e sim para você estar mais consciente, mais atento, aí essa transformação vai acontecendo sozinha. Então, o autoconhecimento, ele é um trabalho de autotransformação, mas com a diferença que não é uma autotransformação para um fim específico, tipo, eu quero, por exemplo, eu quero emagrecer, por exemplo. Então, você faz uma dieta e tal, é uma coisa com um fim específico. O autoconhecimento, o fim maior é uma clareza, é uma consciência mais ampla, é uma visão em horizontes ampliados, entendeu? Então, é uma abertura na consciência. Isso pode parecer vago, porque nós somos condicionados ao prático. Faço isso para obter aquilo. Então, a gente está sempre nesse processo de vir a ser alguma coisa, tornar-se alguma coisa. Enquanto que o autoconhecimento é perceber esse hábito na mente e dele poder se livrar, poder descartar, né? Poder perceber como a mente é condicionada nesse processo de tornar-se alguma coisa, chegar a algum lugar. É um processo ilusório, né? Porque ela nunca vai estar satisfeita. Enquanto que quando você está fazendo da própria vida o teu espaço de compreensão, né? Em termos de perceber, e aí quando você age, é uma ação natural, adequada, sábia, muito diferente de quando você fica só reagindo, entendeu? Você tem uma pesquisa, né? Você gosta muito de Krishnamurti, então tem uma pesquisa nesse sentido. Krishnamurti, ele traz muito, né, essa mensagem, né, de observação que você estava trazendo, né? Uhum. E aí quero voltar quando você diz que no contato com o outro, essa observação e não julgar, como é isso? Olha, porque naturalmente a gente tem esses julgamentos, porque nós somos condicionados, né? A gente fica julgando, a gente critica. E como é esse observar isento de julgamento? Se você se perceber julgando, e se você desconfiar que esse julgamento pode ser furado, muitas vezes ele é furado, né? E você perceber que as pessoas, elas são um universo. Não adianta você rotular a pessoa disso ou daquilo. Porque as pessoas são seres em transformação, entendeu? Então, uma pessoa que hoje está fazendo uma coisa que não é legal, no outro dia ela pode estar sendo completamente diferente. E se você já cria uma imagem dela, fulano é assim, você criou um preconceito, não é? E você não está vivendo no momento em que ela, às vezes, está sendo completamente diferente, né? Então, essa coisa de julgar é um hábito, que é um condicionamento, né? E que a gente tira muitas conclusões equivocadas, né? A gente cria preconceitos, a gente vive conforme as conveniências, isso eu não gosto, eu não quero, isso eu gosto, eu quero. Então a gente vive em luta com o dia a dia, com as circunstâncias, entende? Ao passo que, se você se abstém de julgar, você às vezes
você pode ficar na postura do não sei, que é uma postura sábia, porque você realmente não sabe muita coisa, que você já fala, isso é aquilo. Isso é uma reação instintiva da memória que é rasa. Você, para poder aprofundar em alguma coisa, é muito mais sábio ficar não sei e continuar observando do que julgar e rotular e viver com esses rótulos, entendeu? Que são nada mais do que preconceitos. Sim. Marcos, estamos chegando ao nosso intervalo, então espero que vocês fiquem aí, porque esse papo está muito especial. Já voltamos. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Voltamos com o nosso Papo Suprem, hoje com o Marcos Rezende. O nosso tema é autoconhecimento. Marcos, um desafio aqui. Trouxe um versículo da Bíblia, Romanos. Paulo disse: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu continuo fazendo. Me explica se isso tem conexão com o autoconhecimento, porque aquilo que a gente deve fazer, a gente talvez não faça, e aquilo que a gente não deve, a gente continua fazendo. Na verdade, como nós somos pessoas condicionadas, nós somos muito reativos. Então, por exemplo, uma pessoa pisa no teu calo, você reage muito rapidamente, né? É verdade. Qualquer coisa que acontece, a gente reage. Esse reagir é fazer o mal que eu não quero, né? Quando a pessoa percebe a si mesma, percebe a sua reatividade, sua tendência à reatividade, né? E simplesmente observa, às vezes ela não vai controlar isso, às vezes ela vai reagir, mas se ela estiver consciente da reação, né, da próxima vez a força inconsciente daquilo vai ser menor. Agir é diferente de reagir? Exatamente, esse é um ponto que tem tudo a ver com autoconhecimento, porque reagir é instintivo, é automático, ele vem do inconsciente, vem dos hábitos, vem desses condicionamentos. O agir é quando você está totalmente tranquilo e sereno, ou o desafio que a vida apresenta, você age da maneira adequada. É muito diferente de reagir, né? Então, se você está consciente de si mesmo, se você não está preso a essas reações automáticas que vêm do inconsciente, dos hábitos, etc., etc., você tem muito mais condição de agir adequadamente do que quando você está reagindo. Então, muitas vezes você tem uma boa intenção, você quer fazer a coisa certa, mas o automatismo, o inconsciente, a reatividade faz com que você reaja e faça o mal que você não quer, né? Então, o autoconhecimento é exatamente para você se libertar dessas reações instintivas e automáticas e viver de uma maneira mais plena. E o mundo pode cair que você está inteiro. É diferente de quando você está se debatendo e querendo e não querendo e lutando, etc, etc, né? É um estado de integridade interna em que você não está reagindo, você age, seja lá a circunstância que for, e age de uma forma sábia, madura e adequada, totalmente diferente da reação, que muitas vezes é raivosa, é nervosa, tantas outras coisas que não fazem o bem que a gente quer fazer, né? Na União Planetária temos um projeto que se chama Ciência da Paz. Você vê a paz e o autoconhecimento relacionados? Tem um diálogo entre a paz e o autoconhecimento? Total, porque só através do autoconhecimento você vai encontrar paz dentro de você.
E se você não tiver paz na sua casa interna, na sua subjetividade, como é que você vai falar em paz no mundo? Quer dizer, Perfeito. você vai ficar levantando bandeira da paz, fazendo passeata pela paz, chega em casa e você bate na mulher, você briga com o filho. Né? Que paz é essa? Né? Então, a paz tem que nascer dentro de cada indivíduo. Né? Se cada pessoa souber fazer o trabalho de se transformar, que é exatamente abandonar as reatividades e agir a partir de um estado de serenidade, de clareza, né? Com a sua melhor luz, não quer dizer que você vai ser um iluminado, mas é a sua melhor luz. Sempre que você age com a sua melhor luz, é quando você age melhor. Né? Então, Desenvolvendo o seu potencial, os seus talentos. Também. Mas de qualquer maneira, não tem sentido você falar em paz no mundo sem paz dentro de você mesmo. Então você começa dentro de si, na sua própria casa interna. Marcos, agora eu queria que você apresentasse o seu livro, Autoconhecimento, que é publicado pela Editora Teosófica. Você é fundador da Editora Teosófica. Eu queria que você nos contasse um pouquinho do seu livro, a influência de Krishnamurti nesse livro. E só para quem está nos escutando, né, o sumário dele é impressionante, é maravilhoso, percebimento de si mesmo, autoobservação, silêncio interior, o ego psicológico, o medo e o tempo psicológico, viver sem problemas, a arte de ouvir, meditação, felicidade, amor, autoconhecimento e teosofia. Fale um pouquinho sobre esse livro, impressionante. Olha, você leu aí o sumário, né? E já li o livro. Pois é. Na verdade, eu fiz esse livro porque eu adoro esse tema do autoconhecimento. Se deixar, eu falo aqui 1 hora, 2 horas, eu fico aqui direto, né? Quem vê o programa da TV Suprem, Diálogos sobre a Vida, deve saber o que a gente faz nessa área. Então, é um tema que eu estou sempre aprendendo. Eu não cheguei ao autoconhecimento porque não existe esse chegar. É um desbravar contínuo, infinito, né? Sempre que eu dei palestra sobre esse tema, as pessoas queriam mais informação, alguma coisa que elas pudessem continuar nessa temática, né? E o cara que realmente abriu meus olhos e abre até hoje nessa área é o Jiddu Krishnamurti, que ele é o grande precursor desse tema aqui na Nova Era, de uma forma muito direta, muito clara, né? Só que o Krishnamurti, a temática dele é tão vasta, que as pessoas às vezes ficavam perdidas. Né? Então eu resolvi escrever esse livro para pegar aqueles assuntos básicos da temática, colocar de uma maneira bem simples, bem acessível, para que a pessoa pudesse ela própria ir dando seus próprios passos no autoconhecimento. Né? E o Krishnamurti, que o último capítulo do livro eu dedico a ele, eu chamo ele de um amigo. Né? Porque é assim que ele sempre quis ser visto. Ele é um cara que foi apresentado ao mundo como um novo Messias, um novo Cristo, alguém que veio para fundar uma nova religião e tal. E ele, apesar de, durante 17 anos, ter pertencido a uma organização que punha ele assim como o novo Messias, ele chegou e dissolveu a organização, devolveu as propriedades e disse: o meu trabalho não é criar novas igrejas, o meu trabalho é ajudar os homens a serem livres de si mesmos, livres dos seus próprios condicionamentos. Né? E ele falou: eu não quero ser o mestre, eu quero ser o companheiro. Então, toda vez que a gente ouve uma palestra dele, ou um áudio, um vídeo, ou mesmo um capítulo de um livro, é como se você estivesse conversando com um amigo, né? Que é como ele gosta de ser visto, né? Falando diretamente para você e tratando de temas da existência, do viver de cada um de nós, da nossa consciência, como que ela se desenvolve nesse processo do viver. Né? Então, assim, não tenho dúvida de que ele abriu muitas portas. Eu não vou dizer que eu compreendo tudo que ele fala, porque a obra dele é de uma profundidade assim insondável, né? Mas muita coisa eu passei a olhar junto com esse amigo, né? Que é olhar para mim mesmo, olhar para o outro, olhar para a relação, para as relações, olhar para a vida, olhar para os
para todas essas estruturas mentais e emocionais que a gente carrega e que muitas vezes nos fazem sofrer de uma forma imatura, né? Então é um trabalho contínuo, que não depende do Krishnamurti, mas ele abriu a porta, vamos dizer assim, né? E é um manancial fantástico para quem realmente se interessa pelo autoconhecimento. Eu aconselho, vá ver o Krishnamurti, seja nos livros, mas sempre pouquinho. Não adianta você devorar, é que nem uma fonte de muita água, você não vai beber aquela água toda. Então você tem que ir aos pouquinhos aquilo que você consegue assimilar e que faz diferença na sua vida. Isso é que interessa. Tem um capítulo, né, que eu acredito que muitas pessoas devem passar por isso, o medo. Uhum. O medo, ele separa as pessoas? Sim, o medo, ele degrada a vida das pessoas, né? Ele tira a possibilidade de felicidade, de beleza, de alegria, de harmonia. Ele traz um travamento interno, né? Que ele realmente é uma fonte de sofrimento para a humanidade como um todo, né? Então, a gente precisa compreender o medo. E o medo é que a nossa mente ela é tão sofisticada, ela tem os canais racionais e ela tem uma série de outros canais não percebidos, né? Ela vai e volta num assunto muito rápido, né? Ela está sempre querendo ver se uma situação vai ser agradável ou desagradável, se vai ser boa ou não. Então, se ela acha que uma coisa vai ser agradável, ela projeta aquilo como desejo, ela quer. E se ela acha que uma coisa vai ser desagradável, ela projeta isso como receio, como medo, né? Só que o medo ele se infiltra de tal maneira na psique humana que ele traz muitos problemas, muitas doenças mentais, emocionais, muito sofrimento, muita tristeza. E a gente precisa perceber que ele se infiltra, ele é sorrateiro, ele se infiltra nas relações, ele se infiltra na nossa maneira de pensar, ele se infiltra. E ele nada mais é do que o ego reagindo ao que quer e ao que não quer, né? O que quer é desejo, o que não quer é medo. São duas faces da mesma moeda, né? Quando você descobre que nem sempre as coisas vão ser como você quer, e que quando elas vierem desfavoráveis, alguma coisa elas têm para te ensinar, aí você se solta. E aí você aprende com o medo para poder viver de uma forma mais feliz e mais plena. Bom, me parece que o medo aprisiona e o autoconhecimento liberta. Perfeito, perfeito. Você captou tudo. Chegamos ao final dessa entrevista muito especial. Acredito que a gente tem muito que aprender com você. Estamos aprendendo juntos. Que você volte aqui mais vezes e que acompanhe, né, o seu programa Diálogos com a Vida. Não é isso? Diálogos sobre a vida. Sobre a vida. Então, muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Siga também nas redes sociais e no canal do YouTube, canal Suprem. Muito obrigada. Obrigada, Marcos, pela sua presença e a todos vocês. Até a próxima.